Boa noite. Sob a proteção de Deus, em nome da lei, havendo legal, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a 6ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Bertioga, nesse dia 17 de março de 2020. Esta presidência informa que se encontra à disposição dos vereadores a súmula das correspondências recebidas e expedidas e a ata da 4ª sessão ordinária, as atas da 4ª e 5ª sessão extraordinárias, a ata da 5ª sessão ordinária, o balancete da receita e das despesas referentes ao mês de fevereiro, encaminhado pelo Executivo Municipal, processo administrativo 132/2020. Esta presidência coloca em votação a ata da 3ª sessão ordinária, realizada em 18 de fevereiro de 2020. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Convido o vereador Matheus para que assuma a primeira secretaria. Pelo menos aí eles conseguem, eles conseguem. Encerrado o expediente da mesa, havendo legal, passamos o expediente, senhores vereadores, para a discussão e votação de seus trabalhos. Com a palavra o vereador Dr. Arnaldo. Com a palavra o vereador Dr. Arnaldo. Boa noite a todos. Dr. Arnaldo. Boa noite a todos. A indicação: criação de Vila do Bem em Vicente de Carvalho 2. Arnaldo de Oliveira Júnior, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido do outro plenário, apresentar a seguinte indicação. Constantemente, moradores de Vicente de Carvalho 2 têm nos solicitado uma Vila do Bem naquele local. Alegam que os moradores têm um dos bairros com maior adensamento populacional e a necessidade de equipamentos para incrementar e acrescentar o conforto social às suas crianças, criando atividades complementares para aprimorar as relações sociais e educacionais, prevenindo que não se percam em drogas e crimes. Solicitamos que seja criada uma unidade da Vila do Bem, no bairro Vicente de Carvalho 2, com urgência, a fim de gerar oportunidade a esses jovens. Diante do exposto, solicito cópia dessa indicação ao gabinete do prefeito, Secretaria do Governo, Secretaria de Educação, Saúde e o gabinete do prefeito. Observados os preceitos regimentais, encerra a indicação que vai devidamente subscrita. Em discussão e indicação, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu gostaria de justificar a ausência do vereador Silvio Magalhães, do vereador Biró. Continuar com a palavra, doutor Arnaldo. Há uma preocupação em orientar e acompanhar o crescimento social, orientar para atividades que possam tornar essas pessoas capazes de respeitar a individualidade dos outros. É isso. Em discussão, com a palavra, a vereadora Valéria. Isso na indicação, né? Eu acho que eu quero parabenizar, né? Porque a gente percebe que as pessoas, os nossos bairros estão precisando desses núcleos, né? Porque aí você tem o esporte, você tem a saúde, nessas vilas do bem você junta todas essas atividades, saúde, esporte, educação, religião, como eu estive lá com o evento do vereador Eduardo, que foi um evento maravilhoso. Então, por que não fazer, né? Por que não abranger todos os bairros grandes e dar essa oportunidade de igualdade para todo mundo? Eu quero parabenizar e acompanhar essa indicação. Obrigado.
Em discussão, indicação, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Mais uma indicação, creche em Vicente de Carvalho 2. Fomos questionados por moradores deste bairro a respeito da destinação das vagas da creche local. Eles alegam que, sendo um dos bairros com maior adensamento, é área de moradores operários, cujas donas de casa trabalham fora e para adequarem as despesas da economia doméstica. O fato é que não conseguem acesso às vagas de creche local e cerca de 40% dos usuários desta creche são de outros bairros e por isso não conseguem vagas para as suas crianças. Alegam também que a creche só funciona de 12 às 17 horas, ou seja, meio período, inviabilizando assim que as mães possam trabalhar em período integral. A outra observação é que não há empresas no nosso município que ofereçam trabalhos com a jornada reduzida. Dessa forma, indicamos à Secretaria de Educação que proceda os estudos para a correção deste horário de jornada praticada, bem como a contratar creches particulares para atender a demanda citada e, dessa forma, alocar as crianças de outros bairros mais próximos de suas casas. Diante do exposto, solicito envio de cópia ao gabinete do prefeito, Secretaria de Educação e Sindicato dos Funcionários Públicos. Observados os preceitos regimentais, essa indicação devidamente subscrita. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Mais uma indicação. Na educação. A administração pública está sujeita a uma infinidade de normas, de leis, regimentos, decretos, medidas provisórias e outras formas da lei. Para oferecer uma ferramenta jurídica mais ágil, simples, eficiente e econômica, propomos as atividades relacionadas à educação e por isso o sistema de participação público-privada. As empresas, fundações e organizações que vencerem as licitações de acordo com os contratos poderão contratar professores, técnicos, outras empresas para realizar atividades de ensino em espaço público ou privado, próprio ou alugado. Poderão realizar reformas, manutenção e ampliações de prédios públicos, respeitando a arquitetura, o projeto original, os conceitos de segurança vigentes, visando oferecer o melhor ambiente escolar. Propomos ainda que a transição do atual sistema público para o PPP tenha início em turmas de primeiro ano, primeira série, de ensino fundamental, que no segundo ano continue com esses alunos e acrescente mais turmas no primeiro ano, substituindo assim sucessivamente para a eficiência do ensino, e propomos a educação de verdade. Os professores concursados serão encarregados de acompanhar os alunos matriculados antes desta reforma na educação. Que as sementes do futuro, melhor para as crianças de Bertioga, sejam plantadas a tempo. Observados os preceitos regimentais, essa indicação que vai devidamente subscrita, requerendo o expediente desta Casa, encaminhe ofício de cópia integral ao senhor prefeito, Secretaria de Administração, Secretaria de Educação. Com a palavra, em discussão, com a palavra do Dr. Arnaldo. Peço desculpas essa campainha que nos interrompe. Há uma preocupação que a tendência da administração pública visa a terceirizar.
tendência da administração pública tende a terceirizar. E vimos a necessidade de favorecer que os resultados sejam melhores do que os atuais. O sistema de avaliação internacional PISA colocou o Brasil, melhor dizendo, o Brasil se colocou na classificação número 179. Só tem um país no mundo pior do que o Brasil. Então, esta é uma proposta para que o Brasil tenha uma oportunidade de sair dessa condição humilhante que é contrária aos bons costumes. Então, isso demonstra a falência do atual sistema de ensino. Então, é bem provável que haja falhas nas leis, no sistema, com os professores e até com os alunos. Como melhorar? Então, esta é uma oportunidade, esse é um trabalho para abrir as discussões e favorecer que haja mais simplicidade e celeridade nas soluções e que essa mudança seja gradual e as turmas novas tenham conceitos novos. É vontade nossa que, em virtude das mudanças de comportamento e das famílias, perceba-se que há 50 anos as famílias tinham um padrão diferente. Pai, mãe, filho, filha, avô, avó, tia, tio. Esse era um padrão de 50 anos atrás. Isso não existe como padrão. Então, qual é a preocupação? Quem é que vai ensinar bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, muito obrigado, com licença? Não vão aprender em casa, não estão aprendendo. Então, esses conceitos fundamentais deverão ser praticados dentro da escola. Por quem? Por professores que concordem com essa educação. Eu penso que se o professor não concordar, ele deverá continuar no sistema antigo com os alunos que são da nota zero, da aprovação automática. Penso também que será possível dar noções de lógica. 1 mais 1 são 2, 2 mais 2 são 4, 4 é maior que 2 ou não? Tem que ensinar isso. O que é direita e o que é esquerda. As pessoas não sabem mais o que é direita e o que é esquerda. Então, são noções fundamentais, necessárias, e então tem que começar do começo. E aos poucos, as séries sucessivas vão ter uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho melhor do que essas crianças que estão chegando, esses jovens que estão chegando com a incidência de analfabetismo funcional perto dos 100%. Então, o assunto de educação, penso que é um assunto de segurança nacional, e é uma pena que poucas pessoas não sejam analfabetas para entender. Obrigado. Continue a discussão e indicação com a palavra a vereadora Valéria. Eu quero parabenizar e acompanhar. Com a palavra o vereador Matheus. Ouvindo atentamente o vereador Dr. Arnaldo, gostaria de parabenizar também pelo trabalho, bem ilustrativo, bem explicativo, e gostaria de parabenizar e subscrever sua indicação. Com a palavra o vereador Tassiano. Parabéns, vereador, eu também gostaria de acompanhar. Se o vereador permitir, eu também gostaria de parabenizá-lo e subscrever. Continue a discussão e votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, aprovado. Com a palavra o vereador Matheus Rodrigues. Senhor presidente, nobres colegas, hoje, infelizmente, sem a presença do público de corpo presente, devido aos motivos que todos já sabem, ao vírus corona, mas fazendo a transmissão aí pela página oficial da Câmara Municipal de Bertioga. Gostaria de apresentar 3 rápidas indicações aqui. A primeira, principalmente aos vereadores aqui que já estavam no mandato passado e vereadores que já foram vereadores em outras épocas, como o vereador Eduardo, gostaria de
enaltecer, para quem lembra, a Casa do Educador. Esse trabalho vem falando da Casa do Educador, ele diz assim: Matheus Rodrigues, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante a Vossa Excelência, ouvido pelo plenário, fazer a seguinte indicação. Em meados de 2010, os educadores e funcionários da Rede Municipal de Ensino de Bertioga ganharam um espaço para oferecer cursos, palestras e oficinas, visando proporcionar o crescimento profissional e aprimoramento nas práticas pedagógicas. As atividades desenvolvidas no local visavam diminuir o número de afastamento proporcionado pela pressão psicológica dos professores e outros problemas de saúde, sempre valorizando o profissional e, consequentemente, melhorando a qualidade de ensino através destes. Este vereador, preocupado com o bem-estar e a saúde destes profissionais, vê a necessidade de retorno deste benefício que auxiliou inúmeros funcionários. O espaço busca um contexto diferenciado de saúde e bem-estar, uma programação de atividades semanais com sessões de drenagem linfática, serviços fisioterapêuticos, massagem corporal, profissionais em fonoaudiologia e psicóloga, além de terapias em grupo como pilates, yoga e acupuntura. Isto posto, solicito ao senhor prefeito Caio Mateus que faça a gestão junto à Secretaria de Saúde e à Secretaria de Educação e realizem estudos para o retorno em definitivo da Casa do Educador, no intuito de prevenir a saúde e o bem-estar dos professores e funcionários da rede do ensino de nossa cidade. Consulto do plenário no tocante à permissão do envio de ofício ao Executivo Municipal, a Secretaria de Governo, a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Bertioga e o Ciporaém de Guarujá e região, dando conta ao mesmo do teor e observados os preceitos regimentais. Essa indicação vai devidamente subscrita, ainda pela palavra, senhor presidente. Em discussão, indicação com a palavra, vereador. É só para ressaltar aqui a Casa do Educador, a gente lembra como é que funcionava, ela foi extinta na época ainda em outra gestão, salvo engano, e ela nada mais é, doutor Arnaldo, o senhor como médico também deve receber inúmeros profissionais da área da educação. Ela é uma casa onde ela, semanalmente, isso funciona, está lembrando a todos que essa Casa do Educador funciona e está aberta tanto na cidade de Santos quanto em Guarujá, funciona recebendo professores e corpo docente para que eles possam ter interação, algum tipo de benefício para a saúde mental e física, para que não vão para as salas de aula de uma forma mais estressante, de uma forma mais pesada como é o dia de hoje. Então, eu solicito aqui o retorno da Casa do Educador para o município de Bertioga. Continue em discussão com a palavra vereador Dr. Arnaldo. Parabéns à lembrança desse espaço para a profissão tão exigida que é a do professor. Nesse espaço, no Guarujá, atendo pessoas que preferem, inclusive, o serviço de acupuntura oferecido pela prefeitura do que, às vezes, o dos convênios, exatamente por serem atendidos como gostariam de ser atendidos. Parabéns. Com a palavra, vereadora Valéria. Quero parabenizar o trabalho. E tudo que dá certo, a gente tem que correr atrás para que continue, não que acabe. Então, eu quero subscrever e acompanhar. Parabéns. Com a palavra, vereador Tassiano. Parabéns, vereador, um ótimo trabalho. Eu também lembro bem da Casa do Educador, funcionava muito bem. Então, muito feliz da sua parte aí, esse pleito aí para retomar. Se o vereador permitir, eu também gostaria de parabenizá-lo e subscrever. Continue em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, aprovado. Senhor presidente, seguindo a linha aqui do assunto do momento, e fiz uma rápida indicação aqui, é claro que a gente sabe que depende de terceiros para isso. Matheus Rodrigues, no uso das atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido do plenário, fazer a seguinte indicação. Em virtude da pandemia de coronavírus decretada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, e crescimento de inúmeros casos no nosso estado, este vereador, junto aos vereadores dessa casa, preocupados e visando o bem-estar de nossa população, que é de extrema importância redobrar a higiene do transporte coletivo, tanto municipal e intermunicipal, onde há uma grande parte das pessoas circulam nas linhas lotadas. A gente sabe, vereador, que a gente já fica aqui sofrendo para pedir para que a criação só faça o básico, que é cumprir o papel dela.
Quem dirá, de repente, atender esse pedido, né? Mas não custa nós fazermos a nossa parte aqui e indicarmos ao Executivo. Então, isto posto, indico ao excelentíssimo senhor prefeito Caio Mateus que faça gestão junto à Secretaria da Saúde, a Aviação Bertioga, a Aviação Litorânea, a Breda e a BR Mobilidade e intensifiquem a higienização de todos os veículos durante o dia e implementem campanhas de prevenção para evitar a propagação do vírus por meio de cartazes nos coletivos. Consulta do plenário tocante à permissão de envio de ofício executivo municipal, a Secretaria de Governo, a Secretaria de Saúde, a Aviação Bertioga, a Aviação Litorânea, a Breda e a BR Mobilidade, dando conta do teor. E observados os precedentes mentais, essa indicação que foi devidamente subscrita pela arte, presidente. Em discussão e indicação, com a palavra, vereador. Isso aqui já está sendo feito na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, através de um decreto do governador, agora nesse momento. Nada mais é, vereador, do que uma higienização que a própria empresa, no caso a Aviação Bertioga e as outras estados aqui, a BR Mobilidade, a Breda e a Litorânea, façam nos ônibus, nos coletivos, uma higienização ali com os produtos específicos já citados pela Secretaria Estadual de Saúde e também que coloquem os cartazes, porque, querendo ou não, mesmo com o vírus se propagando numa velocidade muito rápida aqui no nosso país, no nosso estado, as pessoas continuam pegando os ônibus ainda para ir trabalhar. Infelizmente, as pessoas estão tendo que pegar ônibus, trens, enfim, afins. Então, essa indicação que eu faço subscrita aqui na questão da aviação Bertioga e demais. Continua em discussão, com a palavra, vereador Dr. Arnaldo. Mais uma vez, parabéns pela preocupação com essa situação de vida ou morte para a nossa população. Há uma preocupação ainda, a de cartazes com figurinhas que possam indicar a mudança do hábito para cumprimento das pessoas e evitar de tossir e espalhar essas gotículas para todos, protegendo assim, seja com a mão, seja com um lenço, e evitando a disseminação não só deste, mas de outros vírus, se a população sobreviver. Né? É isso. Parabéns. Obrigado. Com a palavra, vereadora Valéria. Quero parabenizar, vereador. Dizer que essa luta, né, pela aviação, a gente tenta, até vou apresentar um trabalho hoje. Eu acho difícil eles nos atenderem, mas a gente vai ter que ir para cima, entendeu? Porque eu acho que só com a indicação sabe que vai ser complicado. Mas, se o senhor me permitir, eu quero subscrever e acompanhar lá, em loco, falar com o gerente Mário, que é tão solícito, né? Que essas coisas aconteçam para ontem, porque depois não adianta ajoelhar, tem que rezar. Né? Tá bom? Quero subscrever. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Cassiano. Então, eu também peço permissão para acompanhar. Obrigado, vereador. Eu também acompanho a indicação da Vossa Excelência. Continua em discussão e votação. Aqueles que estiverem de acordo com se encontram aprovado. E por último, senhor presidente, nobres colegas, isso aqui é uma indicação, na verdade eu nem ia apresentar, ia fazer via ofício, mas como a gente tem visto aí, tanto através de emendas, buscando verbas, aí o Executivo buscando verbas em vários tipos de recursos, seja no DAG, seja no governo estadual, federal, com deputado, nós estamos vendo aí que já saiu a licitação de uma parte do recapeamento da Avenida Anchieta, entre outras ruas. Aqui nada mais é que é um pedido que já foi realizado também por outros vereadores, mas de repente a gente sabe que existe um programa também de micro e macro drenagem aqui na João Ramalho, mas é um pedido de recapeamento para que seja lembrado em algum desses momentos de investimento e buscar verbas em outras vias importantes da cidade, para que seja lembrado também a Avenida João Ramalho. Então coloquei Matheus Rodrigues nos atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência do plenário fazer a seguinte indicação. Sabemos das dificuldades que o Poder Executivo vem enfrentando em manter a malha viária em condições de tráfego em nossa cidade, até porque o tempo de existência da maioria dessas vias são antigas, o que dificulta os remendos, uma vez que o tempo de durabilidade fica bem reduzido. A Avenida João Ramalho é uma das principais vias da cidade e necessita que seja feito um trabalho de recapeamento após a sua micro e macro drenagem novamente realizada, mesmo devido ao estado em que se encontra. Além dos problemas com buracos e desníveis, a falta de sinalização no solo dificulta o tráfego de pedestres e motoristas. Indica o senhor prefeito Caio Mateus que, junto à secretaria competente, toma as devidas providências no sentido de realizar o recapeamento asfáltico da Avenida João Ramalho, visto que a mesma encontra-se com a malha asfáltica danificada em toda sua extensão, colocando em risco as centenas de pessoas que ali trafegam.
Consulta do plenário, então peço permissão de envio de ofício ao Executivo Municipal, Secretaria de Governo, dando conta ao mesmo dessa solicitação e observados os preceitos regimentais, essa indicação foi devidamente subscrita. Em discussão, indicação, com a palavra o vereador Eduardo Pereira. Gostaria de ficar quieto. E tem muita coisa para ser rápido, né? Mas eu quero subscrever a indicação do Vossa Excelência. Fiz essa indicação, esse processo está andando. Nesse conjunto de obras que a gente planejou, tinha um recurso destinado para isso, para fazer o encapeamento e a manutenção da avenida da rua João Ramalho, né? Então está no pleito do governo. Se eu não me engano, ele está encabeçado para licitar, alguma coisa assim. De verdade, não sei que passo está, mas dentro daquele pacote de obras, a João Ramalho estaria, né, nesse nível de ser liberada esse tipo de serviço para ela tudo, como colocou Vossa Excelência. Como nós já tínhamos feito lá atrás e o governo se comprometeu a fazer, nós estamos aguardando aproveitar a indicação de Vossa Excelência para reforçar esse pedido, tá bom? Obrigado, vereador. Bem lembrado. Com a palavra a vereadora Valéria. Desculpa. Olha, Opa, então assim, gente, calma, foi só engasguei, desculpa. Eu quero subscrever e realmente já mais agora tomar jeito, né? Porque já chega essa Sabesp que detona tudo quando vai arrumar, não é? A Sabesp vai e emenda para aquele buraco. Aí a gente vai, então, eu quero subscrever e acompanhar. Com a palavra o doutor Arnaldo. Parabéns aos nobres amigos que se preocupam com a qualidade das nossas vias, mas lembre-se, vão reclamar que é ano de eleição. Cuidado. Continua em discussão e votação. Aqueles que estiverem de acordo com a se encontram, aprovado. Somente, vereador. Obrigado. Com a palavra a vereadora Valéria. Gente, foi só uma tocinha, quer dizer, só engasgo, tá? Uma boa noite a todos, meus amigos das redes sociais. A gente agora vai estar mais virtual, como eu disse no vídeo, e a gente vai poder estar andando muito na rua. Eu faço parte do grupo de risco, né? Faço tratamento de câncer de mama, então estou nessa situação aí de não poder estar andando, abraçando vocês, que é coisa que eu gosto, né? Apesar da oposição falar que é coisa de político, mas eu sempre fiz isso, então estou tranquila. E aí, falando de coronavírus, eu fiz um trabalhozinho aqui, que até tem um pouco a ver com... Dá para até... enfim, não, deixa eu ver aqui, vai. Valéria Bento, vereadora em assistência em Assembleia Plenário, vem a presença dos ilustres colegas vereadores para apresentar essa indicação pelos motivos de fato a seguir articulados. O Brasil e o mundo estão diante de um grande desafio, conter o Covid-19. A Organização Mundial de Saúde já considera o novo coronavírus uma pandemia que irá atingir todos os espaços do planeta, logo, inclusive, a Terra Brasil. Há cerca de 2 ou 3 anos atrás, um furacão destruiu a costa da Flórida, porém, os americanos se uniram e ajudaram aqueles que passaram por um mau momento. Naquele evento catastrófico da natureza, os Estados Unidos deu um grande exemplo de civilidade. Hotéis baixaram os valores das diárias em mais de 50% para dar abrigo a quem perdeu sua casa. As redes de Wi-Fi foram liberadas para qualquer um que estivesse em estabelecimento para ajudar a comunicação. O preço dos gêneros de primeira linha foi diminuído tanto numa ação governamental como no gesto de companheirismo dos empresários americanos. Aqui no Brasil, infelizmente, vemos o contrário. O álcool gel, que é um grande desinfetante contra o vírus chinês maldito, que antes era comercializado no patamar de 6 a 8 reais, hoje, quando é encontrado, já custa mais de 20 reais. E as máscaras já não são mais encontradas. Uma pena que o Brasil não consiga se despir dessa mania de levar vantagem em tudo. Uma pena que, pelo visto, nunca conseguiremos atingir o patamar de civilidade de nossos irmãos brasileiros, Bem, já que existem espertalhões, é hora do Estado se fazer presente para colocar as coisas nos eixos. Por esse trabalho, solicito que sejam enviadas cópias aos órgãos estatais de fiscalização para a verificação dos preços que estão sendo praticados no comércio em geral, em especial o álcool gel e a máscara de proteção contra o vírus em geral. A fiscalização deve ser feita nas grandes redes farmacêuticas e demais empresas que comercializam os produtos com aplicação de multa aos que aumentam os preços indiscriminadamente, sem qualquer razão ou motivo, e ainda aos que escondem os produtos aguardando uma
uma alta artificial dos preços. Isto posto, indica a Prefeitura Municipal, o Governo do Estado, o PROCON local e do Estado de São Paulo, que realizem ações necessárias para coibir o aumento abusivo de preços e a alta do material aptos à defesa das pessoas contra o coronavírus. Observar as formalidades legais, essa indicação que vai devidamente subscrita, solicito que cópia desse trabalho seja enviada às autoridades citadas. Pela ordem. Em discussão e indicação, com a palavra o vereador Valério. É que a gente fala, né, sobre o trabalho da aviação, né, para que tenha aquela conscientização, que tenha a higienização, essa coisa toda. Só que se, doutor, se a gente for numa farmácia, uma coisa que custava R$5, R$6, que era até um preço acessível para qualquer cidadão, que hoje em dia 90% da população vive com um salário mínimo, eles aumentaram simplesmente quase 5 vezes mais o valor, sabe, pessoal? Então, é aquela coisa, o brasileiro tem que parar com essa mania de querer levar vantagem em tudo, pessoal. A gente tem que cair na real. Pô, domingo, parecia que era final de semana prolongado. A Mogi Bertioga você não conseguia andar, porque as pessoas vêm para cá passear. As nossas pessoas aqui também têm que ter essa consciência de que realmente tem que ficar em casa. Eu saí para vir aqui, daqui vou para minha casa, eu já falei, não vou ficar na rua. Então, assim, pessoal, essa indicação é para que as pessoas de baixo poder aquisitivo, que é a grande maioria da nossa população, não só aqui em Bertioga, como todo o Brasil, tenham condições de repente ter o seu álcool gel, como nós todos aqui temos. Hoje, se você entrar em qualquer gabinete aqui, você tem um álcool gel ali. E só que a esse preço, a pessoa vai falar, bom, eu compro um pacote de fralda para o meu filho, ou eu pego e compro o álcool gel. Então, assim, que esses comerciantes sem vergonhas, porque são sem vergonhas, criem vergonha na cara e sabem que isso daí é simplesmente ridículo. Essa é a indicação. Com a palavra, doutor Arnaldo. Parabéns, Valéria. Além de apresentar os fatos, mostrando as condutas mais adequadas. E agora gostaria de aproveitar para fazer comentários como alguns governos reagem, né? Contam que os valores das ações das multinacionais na China caíram 25%, 30%, até 40%. Então, ficou um país enfraquecido, empobrecido. A conduta do governo comprou as ações. Hoje a China é da China. Perfeito. Brasil havia prometido que havia uma liberdade e livre mercado, principalmente em relação ao petróleo. E ele abaixou 25%, abaixou 30%. Nas bolsas e nas bombas de postos de gasolina, abaixou ou aumentou? Então, esse deve ser uma das vantagens de ter 92% de analfabetos funcionários. E quando esse petróleo voltar aos preços atuais, vão contar que aumentou. Se aumentou, não vai aumentar, vai voltar ao preço original. Mas deveria, com essa flutuação, ter abaixado aqui para nós. Então, parabéns à observação dos fatos e à crítica, por causa da importância do nosso povo e dos nossos comerciantes nos ajudarem. Porque se todos forem um contra o outro, nunca vai ter paz. É isso. Parabéns. Obrigada. É isso mesmo. Com a palavra, vereador Matheus. Quero parabenizar também a vereadora. Você vê que são trabalhos com o mesmo assunto, né, o conteúdo, que é o vírus, mas de grande importância. Eu tenho um assessor meu, inclusive o Sandro, comentou também esses dias sobre isso, e até o Gigante até orientou ele. Algumas pessoas foram cobrar o Sandro e falar, pô, o valor do álcool em gel ele subiu muito. Eu fui com o Gigante hoje à tarde no estabelecimento comercial, vereadora, e já está, na semana passada, parece que estavam R$6 mais caro o mesmo, aquele potinho de álcool em gel que a senhora viu no gabinete agora. R$6 mais caro. E aí o doutor Arnaldo tocou num assunto importante. Até no momento nós respondemos ao Sandro e falamos, olha, fica difícil, a gente poderia apresentar uma indicação como a senhora colocou. E a gente sabe da nossa limitação quanto a isso, porque nesse caso, órgãos estaduais e federais precisam vir punir tanto os comerciantes que estão fazendo esses valores abusivos, e que o PROCON é um órgão que é procurado e que a gente destina as pessoas, fala, você já vai procurar o PROCON, abrir um protocolo lá, porque é como desculpa ocupar o tempo, é como uma pessoa que é furtada ou assaltada na cidade e não relata o BO.
A Isso. senhora trabalha na delegacia, se o BO não é relatado, Tem não chega estatística. nas autoridades como estatística. Aham. Aí o doutor Arnaldo colocou algo muito bem, do combustível aqui em Bertioga, que a senhora também comentou. Tá absurdo, a senhora até colocou uma matéria, também falou. Isso. Se a gente ficar vivendo e não é porque a gente quer baixar a cabeça para os grandes coronéis, para essas pessoas que vêm aqui e acham que devem colocar os valores que querem porque Bertioga vai pagar, para não sair para outro lugar para pagar, fica muito complicado. A gasolina hoje é uma das mais caras, o combustível hoje é um dos mais caros no estado de São Paulo de Bertioga. E agora, num momento de necessidade, um produto básico como o álcool gel já está se tornando, já tem R$6 mais caro no Elitizou, né? Entendeu? Então, assim, que possamos com essas indicações, que a gente sabe que às vezes é difícil chegar uma indicação minha e a aviação atender, que é uma indicação da senhora para a vigilância estadual vir atender e aferir essas coisas, mas que pelo menos eles entendam que é nosso papel cobrar, né? E a senhora fez muito bem, e que esses órgãos estaduais e federais se mexam, cumpram o papel deles também, que é vir fiscalizar, e se tiver que pôr uma faixa amarela e colocar fechado, hoje eu vi um estabelecimento que o Sandro mandou que foi fechado em outro estado, senhor presidente, porque estava vendendo o álcool mais caro. Tem que tomar, pela ordem, tem que começar a tomar atitudes mais impositivas, porque é brincadeira, né? É abusar e desrespeitar o direito de todos. Somos todos iguais. Obrigado, vereador. Parabéns. Tem mais um trabalho, vereador? Tem. Bom, então, essa daqui, para poder, senhor presidente, eu vou só levemente fazer comentários, tá? Reitera a indicação número 79 de 2019 ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria do Governo e Providência junto à Aviação Bertioga, para a melhoria dos serviços prestados no município. Essa indicação aqui, vai fazer um ano que eu fiz, e nada mudou. E essa indicação fala o seguinte, eu e o vereador Matheus, nós fomos procurados pelo Michel, que é um rapaz que é um pai, um chefe de família, que pega esse ônibus todo dia, às 6 da manhã, no Cantão do Indaiá. Todo dia de manhã ele pega esse ônibus. O que acontece? O ônibus, ou ele chega, ou ele sai antes do horário, ou eles mandam micro-ônibus. Aí o que acontece? Tem que pegar crianças no meio do caminho, o ônibus superlota. Enfim, a filha dele acaba perdendo aula e as outras crianças também. E é uma indicação que a gente já fez lá atrás. E quando a gente conversa com o gerente Mário, ele diz o seguinte, que está tudo certo, que não sabe o que está acontecendo. Como ele nos disse também, que a aviação não devia salário para ninguém. Você lembra disso? Nós fomos numa reunião lá com ele, há 3 semanas atrás. Aí parou, teve paralisação, aquela coisa toda. Então, está faltando transparência na informação. Aí a gente tem que aguentar algumas pessoas falando que os vereadores votaram para que continue, não é, vereador Eduardo? Para que continue a aviação Bertioga. Eu gostaria até que o senhor fizesse um comentário em cima disso, porque a gente, por que nós votamos essa situação? Então, estão usando esses argumentos de uma maneira leviana contra os demais vereadores, sabe? Como se a gente aqui, todo mundo aqui já fez trabalho contra a aviação Bertioga. Aqui ninguém, nenhum vereador que aqui está satisfeito com a aviação Bertioga. Porém, são coisas que a gente tem que respeitar contrato, e se eles não estão respeitando o contrato, vamos quebrar. Agora, tem que ter licitação, a coisa tem que ser feita dentro da lei. Então, eu estou fazendo essa indicação faz um ano que eu pedi. Então, quando o Michel Barbosa, que é um trabalhador, que a filha dele deixa de ir para a escola, e como as demais crianças, e eles ficam ali de manhã pedindo para que a gente tome uma providência, eu gostaria que a aviação nos ouvisse. Eu gostaria que o senhor falasse. Pode falar, vereador Eduardo. Bom, a colocação da vereadora, nesse sentido, a gente precisaria sim fazer um esclarecimento, porque, infelizmente falando, a situação apresentada aqui está sendo deturbada daqueles que têm interesse na nossa situação aqui, no nosso mandato. Porque o contrato com a empresa foi feito em gestão anterior à nossa. O contrato está vigorando. Ele veio sim com uma negativa da questão da prática do vício na sua licitação, o que no momento não impediria ele de funcionar, porque é um serviço essencial. Então, o Tribunal de Contas nos consultou. Nós negamos que ele continuasse assim como a aviação, como o tribunal acompanhou. Nós acompanhamos o pensamento do tribunal, mas a mesma dúvida do tribunal também é nossa.
Se cessar de vez agora, quem é que assume o serviço? O que está aí não presta. Se a empresa já sabe que ela vai sair, logicamente ela está tirando o pé de investir. É um caso, infelizmente, que nós tivemos sim que apresentar e permitir a sua continuidade, não a vigência do seu contrato, até que o governo faça novo procedimento licitatório. Então o que tem que se cobrar não é uma posição da Câmara, porque nós não estancamos o serviço de imediato, porque não era para ser feito isso, não se poderia ter feito isso. Nós prorrogamos sim a permanência no sentido de que se faça a licitação, nós apoiamos uma nova licitação para a contratação de um novo serviço, porque nós poderíamos ter negado tudo e dizer assim, permaneça que está aí, não. Nós acatamos a decisão do Tribunal de Contas de que a gente faça uma nova licitação. Então o governo municipal, o prefeito, tem autonomia para se fazer um novo contrato e não esperar que o contrato conclua os 30 anos. Lembrando, não é a Câmara que faz isso, não é a Câmara que autoriza isso. O Tribunal mostrou a insatisfação na questão da execução do contrato na sua parte de licitação, a Câmara acatou e deu prazo para o prefeito para que ele faça nova licitação. Então o que a Câmara autorizou aqui não é que o contrato continue, mas sim que se faça uma nova licitação, porque o contrato já existe, ele tem vigência de 30 anos, não saiu da nossa mão, mas o Tribunal recomendou, a Câmara aprovou e o Executivo tem que fazer nova licitação e a substituição da empresa, é o que nós queremos. Agora, se quiser estancar de imediato e aí, como é que e fazer uma situação emergencial, é também prerrogativa do Executivo, não é da Câmara. Então, infelizmente, por ações políticas que banalizam e buscam aí cada vez mais descredibilizar a Câmara Municipal, porque talvez eu tenha vantagem pessoal, eu fico ponderando isso toda vez que eu falo do maldito ano da eleição, que para alguns é vantajoso, né? Para quem está no mandato não se fala na questão de renovação, eu vou pedir sim, que renovem o mandato de Eduardo Pereira, porque eu estou trabalhando. Agora, para aqueles que não têm mandato e vão na tribuna, quando está com insatisfação do que a Câmara vota, renova a Câmara inteira, coitados. Não é assim que funciona. O espaço é democrático. Não pense vocês que o grito de clamor de um ou de outro vai resolver o assunto. Quem vai resolver o assunto é trabalhar. Então trabalhe e conquiste o seu espaço. Para nós, o assunto de ação está encerrado. Esse contrato não vai perdurar por 30 anos. Ele já está encerrado. Basta o Executivo fazer a lição de casa. Ou seja, licita de novo e coloca uma empresa nova, que aí sim essa terá uma prerrogativa de mais tempo. Com certeza, com os parâmetros que o governo colocará, poderá impor a ela condições para que ela venha prestar um serviço adequado, porque o contrato atual, infelizmente, ingessa tanto a Câmara quanto o Executivo de cobrar alguma coisa deles. Concordo, pela ordem. Inclusive, você gostaria de falar aquela situação que a gente fez lá, Matheus? Posso rapidinho, senhor presidente? A palavra, só para concluir o que o vereador Eduardo colocou, primeiro que eu não entro mais nessa onda, e desculpa, não é discussão, vereador Eduardo, nem demais vereadores, e por ser muito próximo a vereadora, a gente já falou que quem quiser ir na rede social, ou na sua própria, no nosso Facebook, quando nós postamos algo, colocar agora em ano de eleição, eu não vou mais discutir isso. Eu tenho falado assim, quem me acompanha, se essa pessoa me acompanha ou te acompanha, é só ela entrar, porque tem fotos, tem isso, tem aquilo, então não tem como provar, não tem como falar. Eu fui debater com uma pessoa, vereadora, que foi colocar na minha página assim, agora em ano de eleição, porque é uma solicitação minha daquele carrinho do CRIO, da criança especial, só que ela não viu que eu tinha patrocinado aquela publicação, e a publicação é de 2017. Eu falei, amiga, olha pelo menos a data da publicação. Aí ela não respondeu mais. Então, quer dizer, só para concluir, nós fomos lá, aí tem vídeo nosso no ano passado, aí tem trabalho da senhora no ano retrasado, a senhora foi a primeira a pegar as linhas de ônibus, eu sei, aí acho que cerca de 8 meses, um ano depois, eu peguei também as linhas aqui, outros vereadores fizeram esse trabalho, cada um tem a data aqui que fez isso. Então, para mim, eu não vou ficar preocupado mais com esse negócio aí de ano de eleição, porque é um papinho que é do mesmo jeito que era antigamente, né, vereador Eduardo? Vamos renovar, agora mudaram a frase. Esqueceram a frase, vamos renovar, e falaram ano de eleição. O que me indigna ou me incomoda só é quando nós pegamos pessoas que incitam a população a publicar isso, a divulgar, e aí quando você vai ver, primeiro um que não sai de dentro do carro, que não tira o paletó. Fica muito fácil.
O senhor não sai de dentro do carro. Eu só peço para o meu funcionário. Eu peço para o meu funcionário ir no local fiscalizar. Eu peço para o meu outro amigo ir para o local. Mas não vai como não fazer, não vai. Não tira o paletó para poder fazer isso. Então já peraí. O senhor já está um passinho atrás de mim, um passinho atrás dela, um passinho atrás daquele outro, porque eu vou no local ver quando me chamam. Segundo, aí eu pego um advogado, ou um fulano que é isso, que é aquilo, que é... Eu encontrei essa pessoa, então eu não gosto de citar nome, porque depois eu vou abrir discussão. Mas se quiser vir aqui e falar comigo pessoalmente, eu encontro essas pessoas na rua, fala nada. O cara passa, abaixa a cabeça, mas atrás do computador do celular é um leão, impressionante, mas passou na minha frente. Passou na minha frente, inclusive, é uma vida pessoal, eu não ataco a vida pessoal da pessoa. Inclusive, senhor presidente, esse rapaz aí que agora é o salvador da pátria, apareceu agora, né? Ele sabe tudo e entende de tudo. Nunca vi. A única coisa que ele não sabe é porque ele não paga a taxa de associação do terreno que ele tem na Riviera, né? Que isso ele não fala para ninguém, né? O Senhor, eu salvo todos os fracos, mas tem um terreno na Riviera, mérito. Eu ia falar que eu não falo de vida pessoal, mas já que falo da nossa também, então assim, mérito. Eu tenho um carro, vereadora. Eu nunca escondi de ninguém, uma mulher veio me cobrar. Desculpa me alongar a sua fala. Uma mulher veio me cobrar, ex-funcionária da aviação, amiga da senhora também, a Jennifer, veio me cobrar por que eu votei a favor da aviação, como o vereador colocou. Eu falei assim, Jennifer, não cai na fake news. Foi uma pessoa que postou na internet que foi 8-1. Aí eu falei assim, claro que foi. A senhora era funcionária da aviação naquela época. Eu ia deixar a senhora e seus colegas desempregados. E aí eu falei, quantas pessoas vocês pegavam em Indaiá e na Chácara Vista Linda para ir trabalhar na Riviera, na casa dos Bambambam? Ela falou, nossa, o público que mais pega ônibus é quem vai da Chácara Vista Linda, Indaiá, e, segundo ela, e Vicente Carvalho para vir para a Riviera. Eu falei, essas pessoas iam como? De táxi? Que nós temos poucos táxis hoje aqui no município, e a tarifa é diferente. Vão pegar Uber, todo mundo, vereador, para ir trabalhar? Naquele momento, quem pegar a gravação daquela sessão da Câmara, é só olhar que nós fomos bem claros. A hora que tiver uma nova licitação, a gente suspende os serviços na hora. Ninguém aqui está a favor da aviação, e eu acho que isso aqui, está filmando, pode olhar para a cara de cada vereador, se alguém falar que é. Ninguém é a favor da aviação. Agora, naquele momento, nós não podíamos ser levianos e suspender o serviço, não é o contrato. O contrato está suspenso. Essa aviação, vereador Eduardo, ela nem pode participar da nova licitação quando for chamada, porque ela não preenche. Já passou, não tem mais. Já passou. Então, quer dizer, o contrato, que é até 2023, já está suspenso. O que foi proposto naquele momento era suspensão imediata dos serviços. Gente, passa agora. Sai, quem estiver aqui agora na Câmara, passa nos pontos de ônibus só da Avenida Anchieta. Estão lotados. As pessoas ainda pegam ônibus, vereador. Seria leviano da nossa parte deixar aquelas pessoas a pé. Mas sabe quem que reclama? Porque quem reclama e põe a gente contra a população é a pessoa que está dentro do carro, é a pessoa que está atrás do computador, é a pessoa que é candidato e não fala que é candidato, só vai falar daqui a pouco, e aí vocês vão descobrir com o tempo, não sou eu que vou falar. É a pessoa que é candidato ou apoia um cara que é candidato, pré-candidato, seja o que for. Então, quer dizer, o tempo vai mostrar, como tudo na vida, vereadora, quem está dizendo a verdade ou a mentira. Agora, cuidado, essas fake news aí ainda vão enrolar muita gente. A menina depois veio me pedir perdão quando eu expliquei a história da suspensão dos serviços. Ela ficou me pedindo perdão, uma amiga minha, por 2, 3 vezes. Só que, quantas pessoas não entram na onda do bonitão, que é o presidente de uma entidade e que simplesmente agora apareceu para salvar? Eu nunca tinha visto o rapaz em Bertioga. Nem eu. Eu não me incomodo com o que ele tem, o que ele tem, é pessoal dele. Mas agora salvou. Ou o outro que pôs o paletó, e eu acho que o paletó parece que é a armadura do super-homem, pode tudo, resolve tudo. Apresentem soluções. Mas eu não sou vereador, eu não estou aí. Mas a solução não precisa ser só do vereador. Munícipe, né? Então, desculpa, presidente e demais vereadores, eu me estender, mas não estou bravo nem contra ninguém. Isso não me pode ir para a internet falar, coloca o meu nome, enaltece cada vez mais levanta, não tem problema. Quem me conhece sabe do que eu estou falando, quem conhece ela sabe do que ela fala, quem conhece cada um aqui. Agora, para ganhar o espaço aqui, pelo menos eu me lembro de cada um aqui, eu ganhei na boa, falando só de mim. Eu não falei um pio de outro candidato na campanha. Tive 931 votos, sem transferência de título, sem buscar nada e simplesmente fazendo reunião na casa das pessoas e falando de mim. E quando eu encontrei na casa de muita gente falando que votava na Valéria, ou que votava no Tassiano, eu sempre falava assim, do Tassiano, eu adoro essa família, então vota neles. É a Valéria, é minha amiga pessoal, pode votar. Encontrei gente falando do Capellini e demais, e pode encontrar. Se algum de os senhores tiver uma pessoa que falou, Matheus pediu para eu não votar em você,
Nunca teve isso. Então, assim, eu ganhei o espaço de forma limpa. E vocês só vão conseguir chegar a algum lugar de forma limpa, porque dessa forma, vocês vão nadar, morrer na praia. Com a palavra do doutor Arnaldo. Parabéns, amiga, por essa observação, aos amigos pela extensão, mas lembro de alguns detalhes que deverão ser lembrados para não repetir no próximo contrato. Do que tenho notícia, o primeiro contrato com essa empresa aconteceu na administração do Laírton, passou pela do Landini e não está bem definido a situação para prestar bons serviços à comunidade. O que significa bons serviços? O que significa serviço eficiente? Então, para que o novo contrato tenha exatamente as queixas dos usuários, que tenha as necessidades para cobranças da administração. E à medida em que essas pessoas que criticam tiverem ouvidos de ouvir, vão ver quem é que está falando a verdade. Parabéns. Perfeito. Continue a discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo com o se encontram, vão aprovar. Bom, o trabalho já é esse. A gente acabou que a gente não ia falar muito, mas a gente se empolga, né? Em cima da fala do vereador Matheus, eu também queria deixar aqui o seguinte: não perco tempo de falar da minha vida, de mim. Gente, eu acho que cada um tem que se fazer conhecido de acordo com as suas capacidades, entendeu? Eu não surgi, da onde surgiu? Não, eu venho fazendo trabalho desde que eu sou policial, então assim, jornal tenta me rebaixar, outro, eu não estou preocupada com isso, porque quem conhece, quem sabe do meu trabalho, sabe o que eu faço. Então, hoje mesmo a gente teve um debate, inclusive o senhor, marquei você, né, vereador Matheus? Que assim, eu acho que tem espaço para todo mundo, são 9 cadeiras. Então, é tipo prestar um vestibular para medicina. São 300 pessoas para uma vaga. Então, para 9 vagas. Então, que vem isso melhor. Se eu estou aqui, é porque o povo assim o quis. Faço mesmo. Não perca tempo comigo, não, porque eu não vou perder tempo com vocês. Assim, esses que estão aí xingando e falando, e sabe, porque um é vice, o outro é não sei o quê. E quando fala o pessoal que não tira o paletó, eu quero deixar bem claro que o meu tatazinho, meu vereador aqui, ele usa paletó, mas ele é um cara, é só na sessão, e ele é um cara que amassa barro, sim. Viu, Tassiano? Você não, o que está passando aí? E agora, é aquilo, né? Tirar o pé, desligar o ar-condicionado e não deixar para andar só na época da eleição, amassar barro só na época da eleição. Eu amasso barro desde que eu entrei aqui nessa casa. Então, eu estou bem tranquila com tudo que vai acontecer. Eu espero em Deus que nós todos que estamos aqui, a gente sai cada um do trabalho e que a gente consiga realmente passar nesse vestibular. Se não passar, ninguém vai morrer também, né? Bola para frente, toca o barco e sorte de quem entrar. Eu espero que isso não aconteça comigo nem com os demais. E eu quero desejar assim, antes que o vereador vai falar, já queria deixar aqui meu boa noite a todos. Vamos tomar cuidado assim, com esse negócio do coronavírus, esse negócio é sério, não vamos levar de brincadeira, pessoal. E deixar assim, 8 de março é o mês internacional da mulher, a gente acha que não vai ter oportunidade de fazer homenagem a tantas mulheres guerreiras por conta do corona, mas como mulher é mulher o ano inteiro, no mês que vem, ou quando a gente puder, a gente vai estar fazendo essas homenagens. Deixar um beijo no coração de todos vocês, passar a palavra para o meu colega vereador Eduardo e dizer que a gente está nessa luta, sim, luta sempre, sempre. O negócio é ficar conhecido, é fácil querer ficar conhecido. O negócio é apresentar trabalho, é ter credibilidade. Aí já é mais complicado. Boa noite. Com a palavra, vereador Eduardo Pereira. Só para colocar o que o vereador Matheus colocou, questão do ano eleitoral, eu conversava à tarde com a vereadora Valéria, no sentido de que, infelizmente falando, nós acabamos sendo visados no nosso trabalho. E como as pessoas não têm o que falar, eu recebi uma informação de que estariam preparando ataques contra nós, vereador. Nesse sentido. Não sei se é virtual, que maneira que seria, mas a gente está sendo jurado e ameaçado. As pessoas têm ouvido, elas escutam, elas nos contam. Então eu quero dizer assim, se até hoje, pelo menos para mim, politicamente falando, não acharam nada, não bateram em nada, eu quando registro minha candidatura, minhas certidões são negativas, não devo nada para ninguém, enfim, não vai ser agora nessa eleição que uma fake news bolada por alguém, um boato lançado por alguém vai me amedrontar.
Eu já tenho conversado com as pessoas que fazem parte do nosso grupo e tenho alertado. Se até ontem não tinha o que falar de mim, não vai ser nesse semestre, que nós estamos há quase um semestre da eleição, que vão dizer que eu sou boa gente. A oposição não vai criar isso para mim. Então, aquelas pessoas que conhecem o trabalho, conhecem a história do Eduardo Pereira, por favor, não entrem em pânico, porque estão falando tanta coisa. E com a oposição, com quem tem interesse em nós aqui, Matheus, vão se inventar mais coisas, contra qualquer um de nós. Então, o que eu estou falando aqui hoje, presidente, é para que a gente fique alerta. Porque, infelizmente falando, para alguns, chegou à beira da loucura do que vai se fazer para poder ter um espaço aqui dentro. Infelizmente falando. Então, eu não devo nada para ninguém. Eu tenho um caminho de ida e de volta. Da minha casa para o meu trabalho, do meu trabalho para a igreja, e assim eu continuo fazendo. Então, eu não tenho que temer. Eu tenho um Deus maior que me cobre. Então eu tenho que ficar assim preocupado com a ação do homem. E infelizmente esses que não trabalham, outro dia eu vi um vídeo, alguém me mandou, e falando assim, olha, o sucesso de alguns é a preguiça de outros, ou uma coisa parecida assim. Eu trabalho, eu não dependo da sorte e de que ninguém seja vagabundo para me cobrir, mas eu tenho que falar porque algumas pessoas, infelizmente, com esse espírito de vagabundo, para poder se dar bem, vão fazer coisas ruins para nós, no sentido de defamar, de falar mal, de inventar mentira, de criar especulações contra nós. Então vamos tomar cuidado, aproveitar que hoje a Câmara está estreando uma transmissão via redes sociais, né? Até para que as pessoas possam ficar realmente em casa e não vir ao plenário para poder assistir a sessão, que isso fique registrado. Se até hoje não teve nada para atacar, não vai ser amanhã que vai bolar alguma coisa. Então acho que a gente tem que se preocupar com uma responsabilidade grandiosa que a gente tem com a cidade de Bertioga. Tudo que for proveitoso e crítico para se melhorar, eu aceito. Agora, colocar na internet quadro de votação dessa casa e não falar, colocar só o seu ponto de vista e achar pronto, resolver. A rede social é de graça, você fala o que você quiser lá. Só fazer uma adenda, só uma adenda, só fala para o senhor continuar. A palavra, João Pedro. E sabe qual é o mais engraçado? Se o senhor ou qualquer um desses aqui, porventura, fosse para o lado dessas pessoas fazer a mesma coisa que eles fazem, o senhor já é um herói e eles já vão tirar o seu nome daquela listinha. Então, quer dizer, não existe um caráter, uma culpa técnica assim. É simplesmente assim, por não estar do meu lado, eu sou contra você e vou te expor ao máximo com fake news, ou em verdade. Porque assim, esses que põem quadro, que põem votação sem explicar o que foi votado ou não, se eu me juntar ao lado deles, em algum momento falar, quero fazer o que vocês fazem, estou no time, eu rapidinho viro um herói, viro mais bonito, vão compartilhar todas as minhas publicações, vão vir aqui bater palma para mim, e aí eu falo, falta caráter para quem? Deus é livre. Desculpa, era só para fazer esse adendo aí. Mas para concluir, vereadora Valéria, demais vereadores, que eu conheço a todos vocês, eu vou me colocar na defesa e na indignação aqui, quando eu ver alguma coisa que que falar de mim mesmo não é fácil. Eu quero ver eu falar dos eu conheço todos aqui dentro. Falava hoje à tarde isso. Nós temos que tomar cuidado. Se nós não tivermos um discurso aqui, chega a se afetar não a questão pessoal, mas a instituição. A instituição Câmara Municipal. Se nós não colocarmos, presidente, essa questão de nós olharmos isso, nós veremos aí até um colapso da instituição, no sentido de que é um poder, nós representamos a nível municipal o poder legislativo, nós temos que ter todo o respeito com o poder judiciário e com seus agregados, aqueles que exercem o poder junto ao judiciário também têm que ter responsabilidade, as instituições, sejam elas instituições de representatividade, também têm que ter sua responsabilidade. Eu fico indignado quando você pega alguém que representa uma instituição, uma categoria, sem consultar ninguém da sua categoria, até nota de repúdio a gente ganha. Mas por quê? Porque de repente a gente fere o interesse de A e B, mas ninguém ouviu a gente. Hoje eu liguei para um presidente de uma instituição, né, a qual eu respeito e faço parte, ouçam-nos, procurem ouvir antes de escrever no papel, porque começa a soltar nota de repúdio ou falar mal na rede social, porque escutou falar porque alguém mandou eu fazer. Eu quero que você tenha responsabilidade com aquilo que você faz, porque eu tenho responsabilidade com o cargo que eu exerço aqui. Eu não posso sair votando qualquer coisa pelo simples interesse pessoal
ocorreu ou que alguém me disse. Então, gente, cuidado. Eu não levo ninguém no embalo. As pessoas aqui sabem ler e sabem escrever. E eu espero que continue assim. Porque aquele cara que falava para mim, eu não sei, eu vou ficar chateado. Porque nós temos que defender a instituição. Isso aqui chama Câmara Municipal de Bertioga. Isso aqui não é o quarto da gente que a gente brinca de Atari, não. Essa fase já passou. A fase agora é de responsabilidade. Eu estou administrando a cidade. Por que nós estamos aqui hoje e não estamos em casa nos protegendo? Porque nós temos responsabilidade. Aqui tem uma pauta para ser votada da saúde essa noite. E nós viemos aqui para isso. Então, antes que as pessoas ataquem pedra ou procurem nos olhar, nos denegrir, por favor, tomem posições coerentes com o que vocês têm que tomar na vida. Agora, é fácil, Facebook é de graça, a rede social é de graça, não paga nada. Para um aqui, eu vou processar, porque o cara escreveu o meu nome, colocou minha posição. Porque fulano disse que fulano disse que fulano fez. Então você vai ter que provar, meu irmão, porque você não vai ficar falando e não vai ter responsabilidade. Já passei para a minha assessoria jurídica, nós vamos processar o dono do link aqui sim. E quem fez isso e quem induziu a ele tem que ser chamado e tem que ter responsabilidade. Porque da minha boca não saiu besteira. Se da minha boca sair, eu quero ser chamado para qualquer um de vocês. Eu nunca coloquei o nome de ninguém aqui numa situação que pudesse envolver. Mas se colocar o meu, vai ser chamado, vai ser responsável. Porque eu não aceito tudo por tudo, não. As pessoas têm que ter responsabilidade. Eu tenho que ter um respeito com a presidência dessa casa, tenho que ter um respeito com cada membro desta casa e não só pensar na minha eleição, não. Então, lá fora, instituições têm um respeito, se querem o respeito dessa casa. Nós nunca deixamos de chamar uma instituição aqui para que ela pudesse participar. Sempre teve voz e sempre teve microfone, sempre foi utilizado por eles. Agora, fazer ilação sem pegar no telefone, sem ligar e dizer eu fiz porque pediram para mim fazer, por amor de Deus, tenha responsabilidade. Veja o que você assinou, veja o que você tomou por moderação. Você é presidente de uma instituição, me representa. Eu quase levei a minha carta de filiação da Associação dos Engenheiros. O rapaz, não vou corrigir, eu estou contigo, meu irmão, mas conversa comigo, eu estou à disposição. Posso não ter tido o apoio da associação para estar aqui, como eu não tive nenhuma vez, mas eu a respeito enquanto instituição. Eu já tomei conta. Com a palavra do Dr. Arnaldo. É sempre importante lembrar que o Eduardo Pereira costuma citar um texto sagrado. E entre os textos há divergências, às vezes, nas traduções. Mas chama a atenção uma parábola a dos trabalhadores da última hora. O senhor das vinhas saiu para contratar na primeira, terceira, na quinta, na nona e na 11ª hora. E tendo contratado essas pessoas, combinou com as primeiras de pagar o salário integral, que fosse a moeda de prata da época ordinária. Problemas. A orientação para que o administrador começasse a pagar dos últimos para os primeiros. E os primeiros, tendo visto que os últimos receberam a quantia do salário integral, achavam que iam receber mais e reclamaram após terem recebido o que havia sido combinado. Nesta parábola, a divergência está na forma do final. Em algumas dessas traduções é possível encontrar, após a reclamação: que mal eu lhe faço se nós combinamos este pagamento? Toma o que é teu. Se tens um olho mau, que culpa posso eu de querer fazer o bem? Não te prejudico em nada. Não acaso não tenho direito de fazer o que quero com as minhas coisas? Então, nós temos visto que esse é um problema de comportamento que já é assinalado há mais de 2000 anos. Pois é. Ou que seja para o bem de todos, estamos à disposição. Isso aí. Exemplo vivo, né? Assumi dia 1º de janeiro de 2001, né? E obviamente tem muitas pessoas que tendem a te atrapalhar muito mais do que te ajudar, né? Mas é uma frase que eu falo assim, até com uma certa frequência, que a grande arte da política é saber sobreviver na adversidade. Infelizmente, a gente tem que saber sobreviver na adversidade, porque
Muitos estão aí fora, são os nossos concorrentes, né? Estão aqui sempre para atrapalhar, nunca vem com uma mensagem positiva, uma propositura positiva, no sentido de agregar e ajudar a cidade. É sempre com críticas, críticas e críticas. Então é isso. Então acho que o tempo de estudo, né? A eleição está aí no mês de outubro e, obviamente, quem apresentar bons projetos para a cidade, com certeza estará apto para poder assumir uma casa, aquele poder legislativo. Então, vou dar tempo ao tempo. Continue em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, aprovado. Vou passar a palavra para o vereador Tassiano. Boa noite, nobres colegas vereadores, boa noite a todos aqui presentes, aos funcionários aqui presentes, a todos que estão acompanhando agora na transmissão oficial da Câmara e na minha live. Hoje não temos o público aqui, né, o público em geral aqui presente devido à prevenção, né, como todos já comentaram aqui do coronavírus. Vamos nos atentar a isso, vamos ser prudentes, vamos seguir aí todas as orientações do poder público, mas também não vamos perder a calma, vamos manter a serenidade, né, que é o mais importante. Né? Passar aqui a apresentação do meu trabalho. Tassiano Goulart Cerqueira Leite, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido do plenário, apresentar a seguinte indicação. Hoje, a onda de letreiros turísticos que vem tomando conta de vários pontos turísticos no Brasil e no mundo é tão acessível que os turistas ou até mesmo os moradores não se contêm em tirar uma foto ao lado das letras, querendo interagir com elas, escalá-las, entrar e sair de seus recortes, fazer brincadeiras irreverentes. Se você pudesse tirar uma foto sua num letreiro turístico, você resistiria? Certamente nem você nem turistas não teriam de escapar à oportunidade de registrar, muitas vezes de forma divertida, a sua passagem pela cidade. Isso acontece com mais frequência com o uso das redes sociais. A presente indicação tem o objetivo de criar mais um atrativo turístico, bem como de divulgar o nome Bertioga, sendo que o letreiro poderá ser cenário para registros fotográficos nos munícipes e turistas, a exemplo de nossos municípios vizinhos, Santos e Guarujá. Sendo assim, este vereador solicita ao Poder Executivo Municipal que viabilize a implantação do letreiro turístico em nosso município em local a ser definido, observados os preceitos regimentais. Essa indicação que vai devidamente subscrita, requerer ao setor de expediente desta casa que encaminhe ofício com cópia integral dessa para o seu prefeito, Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Urbanos e Secretaria de Meio Ambiente. Com a palavra, senhor. Em discussão, a indicação do vereador Tassiano, com a palavra. Bom, como temos fé e convicção que hoje vivemos a questão do coronavírus é uma fase, com certeza vai ser ultrapassada, vai ser vencida, e sabemos que as cidades com certeza vão tomar seu ritmo normal. Aproveito hoje para trazer aqui um projeto simples, né, mas que traz uma repercussão muito bacana e tem trazido para os municípios, que é o letreiro divulgando a cidade, né? Muitos colocam o nome da cidade, às vezes com um coraçãozinho, eu amo Bertioga, por exemplo. Isso recentemente foi colocado no Guarujá, ali no Perequê, ficou muito bonito. Tive a oportunidade de acompanhar um pouco, porque o vereador lá que fez a gestão junto ao prefeito, o vereador Naldo, um grande amigo meu, e ele me mostrou um pouco, né, de como foi feito, enfim, acompanhei um pouquinho lá e pude ver a reação das pessoas. É muito bacana, porque é algo simples que divulga muito a cidade. As pessoas gostam, elas curtem, elas querem tirar foto, elas postam nas suas redes sociais. E isso vai cada vez mais divulgando o nome da cidade. Então, essa é a indicação que eu coloco, senhor presidente. Continue em discussão, em votação, com a palavra do vereador Valério. Quero parabenizar e acompanhar, um trabalho bem interessante. Parabéns, quero subscrever. Vereador, se o senhor permite, eu também gostaria de subscrever, com a palavra do vereador Matheus Rodrigues. Muito bom trabalho, vereador. Também gostaria de parabenizar e subscrever, se o senhor permite. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Ninguira. Também gostei muito do trabalho, se não permitir, eu gostaria de subscrever. Muito obrigado. Continue em discussão, em votação, com a palavra do doutor Arnaldo. Parabéns, Tassiano, por mais esse trabalho de promover a nossa cidade. Gostaria de Muito obrigado. Continue em discussão. Aprovado, vereador.
Muito obrigado. Só fazer uma observação. Esse do Perequê ficou muito bonito. Eles fizeram um trabalho de grafite. Fizeram até com um rapaz muito conhecido na cidade, conhecido como Willis Grafite. Ele já teve até no programa da Fátima Bernardes, fez já trabalhos aí com artistas. Ficou a coisa mais linda. Para quem tiver a oportunidade de passar pelo Perequê, presta atenção, dá uma olhada. Ele fez uma arte, uma pintura em cima desses letreiros que realmente ficou muito atrativo, muito bacana. Vou citar até um exemplo também que é interessante, que agrega valor. Em Ilhabela também foi feito um letreiro, né, muito bonito, ali na orla da praia. E como tem muita gente que vai tirar foto, e às vezes eu já vi outros letreiros que não tem espaço físico para que as pessoas possam estacionar, a Prefeitura de Ilhabela fez um bolsão de estacionamento ao lado do letreiro, Eu amo Ilhabela, onde as pessoas um ponto de encontro e as pessoas podem parar de uma forma acessível e poder ir lá tirar sua foto para registrar a presença lá no local do passeio. Obrigada. Com a palavra, o vereador Ney Lira. Presidente, uma solicitação aí que é para o setor de abastecimento. Eles estão exigindo a licença, o exame médico, apenas da rede municipal. E como tem uma fila, tem uma previsão de demora de atendimento, o pessoal às vezes quer passar, ter um convênio, pode passar pelo convênio, pode pagar um exame particular na realidade, e só que a rede, o setor de abastecimento não está aceitando. Estou solicitando aqui que avalie essa situação, que possa rever e possa receber os exames médicos aí e os exames da rede particular e rede conveniada. Em discussão, a solicitação de indicação do vereador Ney Lira, com a palavra do Dr. Arnaldo. Meu amigo, você está querendo resolver o problema? O pessoal tem uma impressão de que política é só para criar problema. Então, parabéns, eu também sou a favor. Vou acompanhar. Com a palavra, vereadora Valéria. Quero parabenizar o vereador Ney, que está sempre atento a esse detalhe. E assim, né, eu acho que nossos ambulantes eles já sofrem com tantas imposições, né? Por exemplo, tem que abrir com chuva ou sem chuva, tem que estar, sabe, não pode pôr se não for família. Tanta coisa que eu acho que as mínimas coisas que a gente puder estar fazendo, estar acompanhando, acho que é válido. Então, parabéns, eu gostaria de subscrever e acompanhar, vereador. Com a palavra, vereador Matheus. Eu também, senhor vereador Ney Permitir, gostaria de parabenizar, que eu acho que isso daí é um grande avanço para que as coisas, para que essa fila que o senhor colocou muito bem aí, seja liberada aí, e acho que não tem diferença nenhuma, até porque o médico, sendo da rede pública ou não, é um médico, tem o seu CRM, vai carimbar e vai valer da mesma maneira. Continua em discussão, em votação, quem estiver de acordo com esse ponto, aprovado. Presidente, estou fazendo mais já foi motivo aqui até de uma audiência pública a respeito das fiscalizações dos plantões da farmácia, presidente. Constantemente aí está saindo nas redes sociais, o pessoal se dirige à farmácia e a farmácia está fechada. O pessoal realmente não respeita a legislação e é importante lembrar, presidente, que a lei federal, o artigo 56, fala as farmácias e drogarias são obrigadas ao plantão pelo sistema de rodízio para atendimento ininterrupto à comunidade. Então é uma lei federal. Depois tem a regulamentação da lei municipal. E o pessoal insiste em não abrir. Nós estamos numa reunião, explicamos, orientamos e tudo, e o pessoal não quer atender, presidente. Então estou pedindo que o setor da vigilância faça uma fiscalização mais enérgica, na verdade tem que multar as pessoas, e na reincidência tem que se fechar esse estabelecimento. Uma pessoa que vai montar uma farmácia, que tem uma lei federal que rege a abertura da farmácia, tem uma lei municipal que rege a abertura da farmácia, e o cara não quer abrir, presidente, é brincadeira. Então é nas redes sociais constantemente, tem aqui o caso de uma menina aqui, que postou aqui, Sara Borges, aconteceu Bertioga, aí mais de 144 curtidas, centenas de comentários, centenas de compartilhamentos, e falando que ninguém fiscaliza nada, que a gente não faz, que a Câmara fez audiência e não se resolve nada. Então é importante partir agora, demos a chance para todo mundo se adaptar. Agora, quem não se adaptou, presidente, tem que fiscalizar, não é justo as pessoas
chegarem meia-noite, 1h da manhã, precisando tomar. Eu fiquei num plantão numa farmácia, vereador, eu abri a farmácia e aí fala de sacanagem para vender uma camisinha. Então, fala de sacanagem, eu fiquei de birra na farmácia, aí no centro de Bertioga, na Poupa Farma. Tem mais de 20 pessoas que foram lá comprar os produtos, até 1h da manhã, foram diversas pessoas que foram comprar, diversos medicamentos foram vendidos, então não dava para dar prejuízo. Aí eu falei para eles, aí muito sem graça, não é que hoje foi um movimento excepcional, mas estava aberto lá, essa farmácia estava aberta, fiz até uma live lá, as pessoas indo lá, comprando diversos medicamentos, mas aqui na cidade, na audiência, não vende nada, vereador. Então, noite inteira aberta, não vende nada. Então, o pessoal está faltando com a verdade, sendo que monta suas farmácias, tem estrutura e o morador da cidade não está sendo bem atendido. Então, o cara vem lá de Boracéia, acredita num plantão, acredita numa legislação, sai na Boracéia, chega aqui no Indaiá, ou aqui em Bertioga, não está aberta a farmácia. Então, desrespeito, e tem que ser tomadas medidas enérgicas, na realidade, quanto às farmácias. E a pessoa acaba brincando, o Nenir agora é fiscal de farmácia. Então, eu estou orientando, fui lá, tem que ter as pessoas que não quiserem ficar abertas por causa de segurança, tem que montar uma portinhola aberta lá, portinhola possível, está na lei. Agora, tem gente que não quer botar portinhola, não quer fazer, não quer dizer, eu deixo lá, se quiser, liga para mim. Não existe na lei, em momento algum, fala, disca para mim, entendeu? Sabe? Não é isso, entendeu? Então estão desrespeitando a lei, estão desrespeitando o morador, e se faz necessário, presidente, depois de conversações, essa casa fez as audiências, conversou com os farmacêuticos, os empresários do setor de farmácia, tem muita gente boa nesse setor, mas tem um ou dois ali que não querem abrir e querem fazer os outros não abrir. Então, tá vendo? Você abre, você é trouxa. Eu não abro, estou aqui na contestada comigo, presidente. Então não é justo. Agora eu acho, andei fazendo umas lives nas farmácias abertas e vi que tem envolvimento sim. Então, agora faz necessárias, medidas enérgicas, a fiscalização na área de começar, e que eu gostaria de o número de autuações do setor de vigilância em cima dessas farmácias, presidente. Porque é injusto, o morador da cidade está sendo penalizado. E uma outra exigência da lei municipal, presidente, é que cada farmácia tem uma plaquinha com as farmácias de plantão. Entendeu? Então, a farmácia está fechada, está você, hoje as plantões, mas tem que estar fixado lá, para todo mundo saber, presidente. Você vai na hora, não estava aqui, vereadora, caiu, esqueci, desculpa de colocar, ninguém lembra. Todas as farmácias que eu fui, ninguém lembrou de botar essa plaquinha. Mas está na lei, presidente. Está na lei e tem as penalidades. E poucos empresários aí insistem em não abrir, então incentivando os outros a também não abrir. Então, presidente, tem que tomar medidas enérgicas, tem que mandar para o conselho de farmácia para fiscalizar, porque o cara que não quer cumprir a lei também não deve atender outras normas de vigilância sanitária. Então tem que ser fiscalizado, presidente, para acabar. Ou o cara entra na legislação ou não entra nessa farmácia, presidente. Com a palavra o vereador Dr. Arnaldo. Parabéns, Neilira. Outros colegas já tinham apresentado sobre esse tema, inclusive eu. Já tínhamos falado sobre o problema da segurança e mais uma vez o senhor falou sobre a portinhola, mas também havia sido comentado, parece que até pelo Tassiano, essa coisa de monitorar com TV e estar integrado em outro sistema para maior segurança. Então, o problema a gente achava que estava resolvido e não está. Então, parabéns porque trouxe e acreditamos que não só o poder público deve ser cobrado, mas o privado também. Né? Dizem que o problema é sempre da gente, mas então os empresários também têm um trabalho social público de retorno. A gente não abre um negócio só para ganhar dinheiro. Um banco não abre o seu departamento lá só para ganhar dinheiro. Ele tem que proporcionar o crédito para o desenvolvimento das atividades da sociedade. Né? Então ele ganha dinheiro, mas ele tem um aspecto social. Então, se a farmácia não presta o serviço, né, aquele que saiu do pronto-socorro tomou injeção, mas tem que controlar a pressão, não vai controlar, vai ter que voltar, vai gastar mais um serviço público. Parabéns, gostaria de acompanhar. Com a palavra a vereadora Valéria. Quero parabenizar o vereador Neilira, mesmo porque na audiência pública que a gente fez, nós notamos que eles estavam contrários a abrir, lembra disso? Sim. Contrários. Mas eu também percebo uma coisa, viu, vereador Ney? Eu conheço pessoas que moram na Riviera,
e que final de semana, a farmácia, eles ligam, tem lá um telefone que eles ligam, o motoboy na Riviera, tá? Eles vão lá e levam as coisas, quer dizer, existem 2 preços e 2 medidas. Eu vejo isso nessa betiola que a gente vive. O pessoal humilde tem um tratamento e o pessoal que tem um poder aquisitivo melhor tem outro tratamento. Então eu acho que o tratamento tem que ser igual para todos, afinal de contas somos todos filhos de um só, né? Então assim, quando eu vi a pessoa ligando e o motoboy ia me levar e não sei o que, levando brindezinho, e eu falei, pô, mas vocês estão de plantão hoje? Não, a gente está de plantão, mas assim, aqui a gente tem que fazer um atendimento diferenciado. Aí eu perguntei, por que diferenciado? Por que esse atendimento diferenciado? Porque aqui são os ricos. Aí começou a sair um embate, uma discussão, e o motoboy não tem culpa, porque estava lá para ganhar o dinheiro dele. E eu fui lá nessa farmácia, que fica lá na Riviera, conversar, mas não tinha, o encarregado não estava lá. Mas é aquela coisa, eu acho que enquanto não houver respeito com os nossos munícipes, a gente vai ter que dar essa batida, entendeu? Então eu quero te inscrever, eu quero acompanhar, e eu quero dizer mais ainda. Quem acha que não dá lucro, que não deve abrir, fecha as portas e vai embora. Porque, sabe, vai para outra cidade fazer o quê? Nós vivemos num país democrático? Vivemos sim, mas o povo tem direito de escolher. Se tem que estar aberto, tem que estar aberto e pronto. Se não está bom, acho que não está valendo a pena, que não está tendo lucro, sinto muito, vai vender feijão e deixa para vender remédio quem tem preocupação com o próximo. Eu quero subscrever e acompanhar. Continua em discussão, em votação. Com a palavra, vereador Negueira. Com a palavra, vereador Negueira. Presidente, no caso é importante ressaltar que o pessoal fala muito da segurança, a gente até entende a situação de segurança, mas os postos de gasolina ficam abertos de noite também. Tem uma viatura na porta, as lojas de conveniência ficam abertas mais tarde, na verdade, tem padarias lá na só que fica aberto 24 horas. Como é que vai fazer? Vai disponibilizar uma viatura? Não. Então está na legislação, acho que eles têm que estruturar a parte de segurança, existe a preocupação dessa parte de justiça, mas infelizmente, se eles abrirem uma farmácia com essa legislação, tem que atender. Existe normas de segurança que dá para melhorar. E eu acho que também uma outra coisa, presidente, é que os produtores da prefeitura têm que ter essa relação, presidente, das farmácias abertas. Porque o pessoal chega à procura, só o hospital às vezes que tem essa relação. Então quem está de plantão, se a guarda municipal está de plantão, tem que ter lá a relação das farmácias abertas, entende? Com o telefone, inclusive, para a pessoa ligar antes e saber se a farmácia está aberta. Isso está na lei, presidente, que o pessoal não está cumprindo. Então eu gostaria de ressaltar essa colocação. Com a palavra, vereador Eduardo. Quero acompanhar também o trabalho do vereador Negueira nesse sentido, não é só para vender camisinha, que as igrejas, que as farmácias têm que estar abertas, mas sim para vender medicamento. Eu já precisei de uma farmácia do plantão, procurei no bom e ela não funcionava. No Vicente de Carvalho, ela não estava funcionando. Isso é ruim, sim. As pessoas têm atendimento no pronto atendimento no hospital nosso aqui e elas recebem receita, saem de lá, querem fazer o quê? Comprar um remédio. Tá certo? Então a gente tem que ter essa prudência, a informação, a divulgação desse rodízio noturno que as farmácias venham fazer aí para poder vender medicamento. Ele tem que existir sim, seja de ponta a ponta, embora seja. Então o pessoal da farmácia senta, conversa e combina, disponibiliza um telefone eles para atendimento conjunto com todos, que possa ter esse motoboy, que possa fazer a solicitação, que possa entregar o remédio e ser comprado na porta da casa da pessoa. Agora não é hora de olhar só isso, é hora de aperfeiçoar o atendimento. Existe uma necessidade. E essas pessoas que trabalham hoje sob o alvará municipal entendem que o prefeito, a prefeitura tem que cumprir a legislação. Existe uma legislação que versa sobre isso, para que não se coloque em colapso, que não se coloque as pessoas que precisaram do remédio à noite em pânico. Isso não pode acontecer. É necessário se mudar o método. Hoje está tudo atualizado, até por aplicativo de celular se consegue fazer. Então tem que ter inteligência se fazer isso, se colocar uma inovação. Olha, a farmácia não estava aberta, mas eu pedi e veio entregar aqui, nem que se cobre, como se faz uma pizzaria, se cobre até a entrega, mas é necessário que se tenha uma forma para que se possa utilizar. Então a cobrança de Vossa Excelência como parte da fiscalização é necessária. Nós não estamos fazendo isso porque a Câmara quer, mas sim porque uma lei versa sobre isso, que isso tem que ser feito dessa maneira. Então, está de parabéns, Vossa Excelência, que é um mal que pode acontecer para qualquer um de nós. É a mesma coisa que a gente entender que o pronto atendimento não precisa funcionar à noite. Isso está errado.
Continua em discussão. Eu também gostaria de parabenizar e de acompanhar o seu trabalho. Em discussão, em votação, desde já de acordo com as que não se encontram, aprovado. Encerrado o expediente dos senhores vereadores, passamos à ordem do dia. Esta presidência informa que neste momento iniciaremos os procedimentos relativos à segunda discussão e redação final do projeto de emenda à Lei Orgânica 001/2020. Altera. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do referido projeto. Altera os incisos 1 e 2 do artigo 122 da Lei Orgânica do Município nos termos que especifica. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo permanecendo se encontram aprovados. Declaro, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o projeto de emenda à Lei Orgânica 001/2020, que altera os incisos 1º e 2º do artigo 122 da Lei Orgânica do Município, nos termos que especifica, de autoria do senhor prefeito. Esta presidência informa que nesse momento iniciaremos os procedimentos relativos à primeira discussão do projeto de lei 087/2019, que institui o plano de mobilidade urbana no município de Bertioga e dá outras providências. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer exarado em conjunto pela Comissão de Análise Jurídica com a Comissão de Obras, Meio Ambiente, Turismo e Serviços. O ilustre prefeito municipal apresenta para discussão perante esta Casa de Leis, no exercício de suas atribuições regimentais, projeto de lei registrado sob o número 87/2019, com a emenda seguinte: institui o plano de mobilidade urbana do município de Bertioga e da outras providências relacionadas. Em anexo segue mensagem explicativa dando conta das razões e do fundamento da proposta. Proposta formada por 41 artigos, dividida em 14 capítulos que versam sobre a política pública a ser aplicada em Bertioga com vistas a garantir a mobilidade urbana, inclusive com vistas ao bem-estar do cidadão e dos turistas, e ainda melhorar as condições humanas dos habitantes. Na proposta encontramos os objetivos da propositura, a definição da importância hierárquica das vias com o mecanismo de solução da mobilidade e a preocupação com os pedestres e ciclistas. O projeto pensa na melhor forma de expansão do sistema viário, atrelando ações políticas e administrativas com vistas ao bom funcionamento da cidade. A propositura trata muito bem de questões decorrentes da mobilidade urbana, como a sinalização de trânsito, as áreas de estacionamento e os polos que geram tráfego, tais como novos empreendimentos imobiliários, comerciais e residenciais. A ideia trazida à discussão define, inclusive, os limites de velocidade em cada tipo de via, parafraseando as regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Outro capítulo específico versa sobre a grande solução dos problemas da mobilidade urbana nas cidades em desenvolvimento, a questão do transporte público, tanto de passageiros quanto de alunos, bem como de pessoas e de cargas. A propositura implanta uma solução para um tema importante, demonstrando a preocupação do município em implantar regras hábeis a desenvolver as melhorias do sistema de mobilidade urbana concomitantemente com o crescimento de Bertioga. A matéria está esculpida dentro daquelas de competência do município nos termos do inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal, bem como da legislação infraconstitucional.
Isto posto do ponto de vista técnico referente a cada uma das comissões permanentes que subscrevem esse parecer, a proposta reúne condições de normal tramitação, cabendo ao novo plenário a sua votação e discussão, podendo o autógrafo ser corrigido do ponto de vista formal em caso de equívoco gráfico. Eis o parecer em conjunto. Em discussão, parecer, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, aprovado. Esse projeto, ele são extensos, tem muitos artigos, porém já passou por todas as comissões. Regimentalmente, desde que haja concordância de todos os vereadores, pode ser lido capítulo por capítulo. Então eu vou colocar essa posição em votação para que autorização plenária. Vamos lá? Em discussão, na verdade, em vez de a gente fazer a leitura do projeto artigo por artigo, são 48 artigos. E como o projeto já passou por todas as comissões e todos têm ciência do que está sendo apresentado, regimentalmente permite-se que a gente faça a leitura por capítulo, né? Então eu vou, desde que haja uma unanimidade por parte dos vereadores, será lido capítulo por capítulo. Então, em discussão, a solicitação para que sejam lidos somente os capítulos. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, aprovado por todos os vereadores. Então, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto, capítulo por capítulo. Capítulo 1 das diretrizes e objetivos. Em discussão, capítulo 1, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, aprovado. Capítulo 2 dos conceitos e das definições. Em discussão, capítulo 2, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, aprovado. Capítulo 3 da produção e hierarquização das vias. Em discussão, capítulo 3, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, aprovado. Capítulo 4 da classificação das vias. Em discussão, capítulo 4, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, aprovado. Capítulo 5 das vias de pedestres. Em discussão, capítulo 5, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, aprovado. Capítulo 6 do sistema cicloviário. Em discussão, capítulo 6, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, aprovado. Capítulo 7 das diretrizes para a expansão do sistema viário. Em discussão, capítulo 7, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, aprovado. Capítulo 8 da sinalização de trânsito. Em discussão, capítulo 8, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, aprovado. Capítulo 9 das áreas de estacionamento. Em discussão, capítulo 9, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, aprovado. Capítulo 10 dos polos geradores de tráfego. Em discussão, capítulo 10, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, aprovado. Capítulo 11 dos limites da velocidade de circulação. Em discussão, capítulo 11, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, aprovado. Capítulo 12 do transporte público. Em discussão, capítulo 12, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, aprovado. Capítulo 13 do transporte de cargas. Em discussão, capítulo 13, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, aprovado. Capítulo 14 das disposições finais. Em discussão, capítulo 14, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei 087/2019, que institui o plano de mobilidade urbana no município de Bertioga e dá outras providências de autoria do senhor prefeito. Eduardo, assume a presença no último.
Essa presença, nos termos do inciso primeiro do parágrafo único do artigo 154 do regimento interno desta Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial solicitado pelos termos legais para o projeto de lei 10 de 2020, que denomina o nome de Rua Paulo Fernandes Brito, o Godô, antiga rua aprovada número 127, localizada no Jardim Rio da Praia. Em votação para referendar o pedido de tramitação em regime de urgência especial. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam com voto. Aprovado. Os termos do regimento interno solicitam parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica sobre a tramitação do projeto. A palavra o vereador Matheus Rodrigues. Parecer para a tramitação do regime de urgência. Pela tramitação. Esse vereador, membro da comissão, presidente, também opta pela tramitação do respectivo projeto. Em discussão, parecer verbal da comissão em tramitação do projeto. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permanecem consequentes. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do referido projeto artigo por artigo. Artigo 1º. Fica denominado de Rua Paulo Fernandes Bispo, o Godô, a antiga rua aprovada, número 127, localizada no bairro Jardim Rio da Praia. Em discussão, artigo. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permanecem consequentes. Aprovado. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, artigo. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permanecem consequentes. Aprovado. Artigo 3º. Revogam-se as disposições de contrato. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo permanecem consequentes. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 10 de 2020, que denomina o nome da Rua Paulo Fernandes Brito, o Godô, antiga rua aprovada número 127, localizada no bairro Jardim Rio da Praia, de autoria do vereador Macário. Tem mais? Eu recebi aqui, um comunicado aqui, já 3, 4 pastores aqui me ligaram agora, está chegando a hora do culto, né? E parece que tinha aí uma ordem, pelo menos assim colocaram alguns, para fechar as igrejas. E o prefeito, é verdade que o prefeito falou isso? Não. Eu perguntei para a assessoria do prefeito, não é nada disso. A prefeitura está tomando conta da parte institucional e, logicamente, proibindo a realização de atividades públicas. Se você quiser na sua casa fazer oração, ou ir para a sua igreja fazer oração, não está proibido. Se quiser fazer culto, não está proibido. Mas a gente está clamando aqui por prudência do que pode acontecer. Né? Eu peguei uma fala aqui do Matheus colocou agora aqui. Confirmado casos no Brasil. Do dia 3 ao dia 17 de março, em 15 dias, ao que se consta aqui, desse ano, de 2 casos para 290 casos. Nós temos 8.800 casos suspeitos no estado de São Paulo. Então, mais 15 dias, isso pode triplicar. Então, a prudência é nossa. Vamos fazer oração em casa, usar o sistema que a gente está usando hoje, gravar, falar com os fiéis aí via Facebook, via outros contatos aí, mas se a gente tentar fazer aglomeração de pessoas, pode acontecer de que mais em 15 dias isso fique difícil. Então, vamos se adaptar agora. E se a gente tiver uma perseverança de segurar 15, 30 dias sem fazer aglomeração, pode ser que a gente consiga evitar a proliferação do vírus, trazida por alguém. Então, é uma questão agora de prudência. O que cada um vai fazer, o que cada igreja vai fazer. Mas não tem ordem do prefeito e as igrejas não serão multadas por isso. Não estamos num colapso a esse ponto. Mas é prudente que se evite o contato e a aglomeração de pessoas. Continua, Sebastião. Voltando no nosso presidente para resto da minha presidência. Pela ordem que eu acho também que a gente tem que rever essa casa, viu, pessoal? Porque a gente tem várias pessoas no grupo de risco. O presidente está no grupo de risco, que é diabético. O vereador Neir é hipertenso. Eu tenho problema de tratamento de câncer. Só o Tassiano e o vereador Arnaldo, não sei se tem. Mas assim, acho que a gente tem que começar a rever isso, pessoal. Estou falando sério, né, Jorginho? Só fazer uma observação. A minha diabetes está sob controle. Mas é risco. É isso? Diabetes. Não, na verdade, a gente está
por enquanto não existe nenhum caso confirmado aqui em Bertioga, né? Então a gente está fazendo as observações no sentido de, já criamos algumas normas aqui dentro do Poder Legislativo para minimizar o problema, né? E vamos acompanhando os fatos, né? O processo é dinâmico, né? Em função do que vier a ocorrer nos próximos dias, a gente pode até eventualmente modificar e criar novas medidas. Com a palavra do Arnaldo. Os países que se prepararam, que acreditaram, que tomaram essas medidas das prevenções na transmissão, permitem que as pessoas graves sejam atendidas dentro de uma capacidade que o hospital da cidade possa atender. Então, se os casos forem aparecendo devagar, em pequena quantidade, porque houve um freio na multiplicação do número de doentes, o sistema de saúde particular e privado, público, é capaz de atender e talvez de salvar os casos graves. Mas certamente, se não houver o cuidado e houver uma explosão do número de casos, não haverá aparelhos para respiração mecânica para todos os doentes graves. O que se divulga é assim: não se sabe tudo da doença, ela é nova para a humanidade. Então, a maior parte das pessoas que são portadores sãos, não se sabe qual é a proporção, mas certamente, do que já foi avaliado, cerca de 1/4 parte dos portadores sãos poderão evoluir para a doença, leve na sua maioria. E apenas 1/10 desses casos, mas principalmente os idosos, tenderão a evoluir mal. Se a pessoa for mais jovem, mas tiver uma doença grave, como alguma imunodeprimida, ou usando imunossupressor para transplantes, isso poderá levar mais rapidamente a uma insuficiência respiratória. E os diagnósticos não são feitos apenas pelo laboratório, mas também com tomografia. E é difícil fazer tomografia para ver as imagens que são de uma pneumonia viral. Agora, depois de instalar um quadro viral, como já tivemos gripe, dengue e a imunidade diminuída, outras infecções secundárias podem agravar o caso. Então, toda essa preocupação de não aglomerar mesmo nas igrejas, de não aglomerar mesmo aqui na Câmara, de evitar de estar visitando tantos parentes, a melhor coisa é ficar em casa para que não haja propagação do vírus. É esperado que esse vírus atinja boa parte da humanidade, mesmo com os cuidados. Mas se for devagarinho, dá tempo de salvar mais vidas. É isso. Obrigado. Dando continuidade, esta presidência, nos termos do inciso 1º do parágrafo único do artigo 154 do Regimento Interno desta Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial solicitado em termos legais para o projeto de lei 015/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento no valor de R$20 mil. Em votação para referendar o pedido de tramitação em regime de urgência especial. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado a tramitação do projeto sob o visto de urgência especial. Nos termos do regimento interno, solicito o parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica e da Comissão de Orçamento e Finanças sobre a tramitação do projeto. Com a palavra o vereador Eduardo, presidente da Casa da COF. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra o vereador Magno, vice-presidente da Casa da COF. Com a palavra o vereador Matheus, membro da Casa. Pela tramitação. Com a palavra o vereador Nendira, membro da COF. Pela tramitação. Em discussão os pareceres verbais das comissões sobre a tramitação do projeto, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo.
Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar para orçamento no valor de R$20.000 destinado à seguinte dotação orçamentária: unidade 01-2501 funcional programática 10-301 01-22-2063, natureza da despesa 3390-3600, vínculo 05-000-0000, valor R$20.000, justificativa, alocação de imóvel para alojar a equipe de estratégia de saúde da família para o desenvolvimento de atividades de atenção básica, total R$20.000. Em discussão, artigo 1º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 2º. As despesas com a cobertura do crédito adicional especial de que trata o artigo 1º desta lei serão cobertas com recursos oriundos do superávit financeiro, conforme segue: valor R$20.000, recurso superávit financeiro FNS, custeio SUS, Banco do Brasil 19758, dígito 0, total R$20.000. Em discussão, artigo 2º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contra. Em discussão, artigo 3º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei 015/2020 que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento no valor de R$20.000, de autoria do prefeito. Esta presidência, nos termos do inciso 1º, parágrafo único do artigo 154 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial, solicitado nos termos legais para o projeto de lei 014/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento no valor de R$4.499.052,61. Em votação para referendar o pedido de tramitação em regime de urgência especial. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovada a tramitação do projeto sob o rito de urgência especial. Nos termos do regimento interno, solicito parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica e da Comissão de Orçamento e Finanças sobre a tramitação do projeto. Com a palavra, o vereador Eduardo, presidente da Câmara da Copa. É a tramitação, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Matheus, membro da Câmara. Pela tramitação, presidente. Com a palavra, o vereador Nenguiro, membro da COP. Pela tramitação, presidente. Em discussão dos pareceres verbais das comissões sobre a tramitação do projeto. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito o referendo do plenário para que na leitura do projeto, nas partes referentes às tabelas, sejam unidas as colunas de dotação, valor e justificativa e ou valor e recurso. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do referido projeto, artigo por artigo, nas partes das tabelas, conforme aprovado pelo plenário. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no orçamento no valor de R$4.499.052,61, destinados às seguintes dotações orçamentárias. Ficha 532, valor R$109.881,77. Justificativa: devolução de recurso ao Ministério da Saúde, convênio 15-002. Ficha 544, valor R$100.000. Justificativa: material de consumo para atender às unidades básicas de saúde.
545, R$ 832.489,60, material de consumo para contribuição gratuita nas farmácias municipais. 545, R$ 191.320,94, material de consumo para atender unidades básicas de saúde. 546, R$ 880.000 reais, contratação de serviços para atender unidades básicas de saúde. 551, R$ 88.954,80. A aplicação da UBS Indaiá e CSI e da UBS Vista Linda fase 2. 552, R$ 241.655,67, aquisição de equipamento de atenção básica. 553, R$ 52.248,86, reforma de prédio para a estruturação da rede de serviços centro especializado de saúde da mulher. 554, R$ 173.331,51, aquisição de equipamentos médicos para hospital de maternidade. 554, R$ 101.589,72, aquisição de ambulância UTI, convênio 1619. 591, R$ 1.294.002,53, serviço de saúde do Hospital Municipal de Bertioga, pronto atendimento e especialidades médicas, processo 3900-2017, 600, R$ 246.240,23, material de distribuição gratuita. R$ 118.122,83, atendimento das ações de vigilância sanitária. R$ 643, dos R$ 20.398,62, atendimento das ações do programa BFS-AIDS. 645, R$ 20.000, atendimento das ações do programa Gestão Nutricional da Saúde. 646, R$ 28.815,53, atendimento das ações do programa Gestão Nutricional da Saúde. Total, R$ 4.492.052,61. Em discussão o artigo. Em votação. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 2º. As despesas com a abertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º desta lei serão cobertas com recursos oriundos do superávit financeiro conforme segue. Valor R$ 109.881,87. Recursos superávit financeiro convênio 15002, Caixa Econômica Federal 624022, dígito 7. R$ 206.548,34. Superávit financeiro PAP estadual, Banco do Brasil 15744, dígito 9. R$ 300.000, superávit financeiro, Projeto Verão, Banco do Brasil 15744, dígito 10. R$ 325.941,26, superávit financeiro, Projeto Verão, Banco do Brasil 16005, dígito 9. R$ 1.817.000,98, superávit financeiro, FNS, Caixa Econômica Federal 624.015, dígito 4. R$ 74.491,14, superávit financeiros, FNS, Caixa Econômica Federal 624.016, dígito 2. R$ 12.645,68, superávit financeiro, convênio Qualis, UBS, Banco do Brasil 16031, dígito 8. R$ 11.464,45, superávit financeiro, convênio 15, traço 004, Banco do Brasil 18493, dígito 4. R$ 17.583,46, superávit financeiro, convênio 16, dígito 008, Banco do Brasil 18971, dígito 5. R$ 3.479,93, superávit financeiro, convênio 15, dígito 007, Banco do Brasil 18.508, dígito 6. R$ 188.861,42, superávit financeiro, convênio 16, dígito 007, Banco do Brasil 18.862, dígito X. R$ 13.900,99, superávit financeiro, convênio 15,
traço 003, Banco do Brasil 18, 492, dígito 6. R$ 6.365,42, superávit financeiro, convênio 25270007, Banco do Brasil 14.522, dígito 1, R$ 52.248,86, superávit financeiro, convênio 12, dígito 002, Caixa Econômica Federal 624, 017, dígito 0, R$ 75.731,43, superávit financeiro, convênio 16, dígito 006, Banco do Brasil 19, 014, dígito 4, R$ 97.600,08, superávit 0,08 centavos, superávit financeiro, convênio 15, dígito 009, Banco do Brasil 18, 519, dígito 101.589,72, superávit financeiro, convênio 1619, 2018, Banco do Brasil 19.407, dígito 8, R$ 2.998.900,68, superávit financeiro, FMS, custeio SUS, Banco do Brasil 19.758, dígito 0, total R$ 4.499.052,61. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 3º, fique inserido nas dotações 532 e 551 a fonte de recurso 05.000.0000 para registro de despesas a serem executadas com recursos da União. Em discussão o artigo. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão o artigo. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei 014/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento no valor de R$ 4.499.061, de autoria do prefeito. Nada mais a ver da tua declaro encerrada a presente sessão.